Olá, né? Dando continuidade ao capítulo sobre dinâmica dos corpos, hoje nós vamos falar sobre força, peso e força de tração. Né? No capítulo anterior, a gente viu que um corpo em queda livre ele cai com a aceleração da gravidade, né? G igual a 9,8 metros por segundo. Já que o corpo em queda livre está acelerado, né? Pela segunda lei de Newton, concluímos que sobre ele atua uma força resultante. Né? Essa força ela é denominada força-peso, ou simplesmente peso, e deve-se à atração gravitacional exercida pela Terra. Podemos determinar, por exemplo, a intensidade da força-peso, P, no caso, usando a segunda lei de Newton. Né? Aproximando G para 10, né? A gente já falou que essa aproximação G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ela pode ser feita, né? Nós temos, utilizando esse esquema que a gente fez, que eu fiz aí com esses desenhos, ó, nós podemos fazer, vou só mudar a cor aqui, ó. Nós temos que força resultante, né? Ela é igual, fazendo para o primeiro bloquinho lá, né? Então, nós temos que força resultante, ela é igual a massa vezes aceleração. Tendo em vista isso, né? Nós temos que o peso, ele é igual a massa vezes a gravidade. Ah, professor, mas por quê? O que nós fizemos aqui foi simplesmente uma troca de parâmetros, né? Porque nós teríamos, ó, a força resultante, no caso aqui, ó, ela vai no mesmo sentido da força peso. Então nós podemos dizer que a força resultante ela é igual ao peso, né? A massa permanece igual, não vai mudar, e a aceleração que está sendo imposta aos dois blocos aqui é a aceleração da gravidade. Então por isso que trocamos o A pelo G. Então a única coisa que a gente fez aqui foi trocar alguns dos parâmetros da fórmula segunda lei de Newton. Assim nós chegamos a essa fórmula aqui, ó, P igual a massa vezes a gravidade. Né? Assim substituindo um pouquinho, né? Nós temos que 1 kg, né? Levando em consideração o primeiro lá, vezes, como a gente vai usar a aproximação, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é igual a, né? Daqui nós temos que o peso é igual a 10 newtons. Fazendo a mesma coisa para o segundo bloco, nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração, né? Daí nós temos que o peso é igual a massa vezes a gravidade, que é igual a 10 kg, né? Nós vemos que os dois blocos têm massa diferentes, vezes a mesma aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Daqui nós tiramos, só colocar certinho aqui, que o peso do segundo bloco é equivalente a 100 newtons. Está aqui, né? Como percebe-se, né, os objetos de massas diferentes, eles têm pesos diferentes, né? Onde a gente vê na primeira situação, um objeto de massa 1 kg, ele pesa 10 newtons, e um objeto de massa 10 na segunda situação, ele pesa 100 newtons, né? Levando em consideração essa questão aqui, ó, peso, massa e queda livre, né? A gente acabou de mostrar que massa e peso não são a mesma coisa, né? Onde nós temos que a massa, já foi falado, mas eu vou só repetir para ficar claro, é uma grandeza escalar, né? E o peso é uma força. O peso é uma força, portanto, é, é, portanto, é uma grandeza vetorial, né? A massa, né, ela é expressa em quilogramas ou seus múltiplos e submúltiplos, né? E o peso, ele é expresso em newtons, como a gente já viu nas aulas passadas. Apesar de serem grandezas distintas, né, o peso e a massa estão relacionados, né? O peso depende da massa do corpo e um corpo de massa 1 kg pesa menos que um corpo de massa 10 kg.
né? Então, voltamos a um tema do capítulo anterior, por exemplo. Porque em queda livre, os corpos de maior massa, né, que são mais pesados, não caem mais rapidamente que os objetos de menor massa, né? De acordo com a segunda lei de Newton, né, ela nos ajuda a entender esse fato, né? Partindo da expressão, só trocar a cor, colocar verde, partindo da expressão que a gente descobriu no slide passado, P igual a m vezes g, né? Peso igual a massa vezes gravidade, né? A gente pode isolar g. Assim nós temos que g é igual ao peso sobre a massa, né? Essa fórmula aqui que a gente vai usar para provar essa situação. Então, utilizando a mesma situação aqui, ó, desse slide, né? Um bloco de massa 1 kg com uma força de 10 newtons e um bloco de massa 10 kg com uma força de 100 newtons, né? Nós vamos só realizar esse cálculo para provar essa questão. Então nós temos que G é igual a P sobre M, peso sobre massa, né? Para a primeira situação nós temos 10 newtons, que é o peso, sobre a massa, né? Que é 1 kg, né? Que também é igual ao mesmo da segunda situação, que tem uma força peso de 100 newtons e uma massa de 10 kg. Nós podemos dizer que isso aqui é igual, né, a 10 metros por segundo ao quadrado. Que isso daqui é nada mais nada menos que o valor aproximado para a gravidade, né, para a aceleração que a gente, ó, certinho, ó, que é igual à gravidade. A aproximação que a gente estava usando para resolver essa questão, né? Então a gente pode perceber, né, que o peso e a massa eles são diferentes para ambos os objetos, porém a aceleração da gravidade é a mesma. Por isso, né, que se ambos forem abandonados simultaneamente, eles vão percorrer distâncias iguais durante o mesmo tempo de queda livre, como mostra a figura lateral. Aqui, ó, é aquela mesma questão que a gente já viu lá nas aulas passadas de queda livre, né? É que a massa, o peso do objeto não importa, né? Porque eles estão expostos à mesma aceleração, no caso a gravidade, né? Para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre força de tração. Ah, não, ainda temos um ponto a ser falado aqui, né? Onde nós temos que o peso, como ele é uma grandeza vetorial, então ele apresenta intensidade, né? Módulo, direção e sentido. E a intensidade da força-peso ela pode ser calculada multiplicando a massa pela aceleração da gravidade, de acordo com a segunda lei de Newton, né? Como é feito aqui, foi feito aqui agora há pouco. A direção é a linha que passa pelo centro, pelo objeto e pelo centro da Terra, né? A linha que passa pelo centro da Terra. O sentido é o que aponta para o centro da Terra. Então, o que ele está falando aqui é simplesmente que a força-peso ela aponta sempre para o centro da Terra. Por isso que todos os corpos eles tendem a ser puxados para a Terra, né? Como a gente não pode atravessar o chão, a gente fica em cima dele. Então, agora sim, para finalizar, vamos falar sobre força de tração, né? Ó, quando uma pessoa ela tenta, por exemplo, arrastar um caixote, né, puxando uma corda amarrada a ele, ela está aplicando uma força ao caixote, ó. Vou desenhar aqui para mostrar. Aqui nós temos um caixote, né? Quando uma pessoa ela tenta puxar esse caixote, né? É, no entanto, essa pessoa ela não está tocando diretamente no caixote, né? Como a gente pode ver, tem uma corda, ó, não é? E essa corda é que transmite a força do homem. Fios, né, linhas e cordas, elas podem ser utilizadas, né, para transmitir forças, como nesse exemplo. A força transmitida por esses elementos, né, quando puxados, ela é denominada força de tração, ou simplesmente tração, né? Agora, levando ao exemplo principal aqui dessa parte, considere um clipe pendurado por uma linha, né, conforme mostra o desenho ao lado. Se cortarmos a linha com uma tesoura, como foi feito aqui, ó, eu vou colocar as duas situações, ó, situação A, situação B. Vou colocar embaixo que é melhor. Não atrapalhar lá em cima. Situação A, situação B, né? Se cortarmos a linha com a tesoura imediatamente, a força-peso ela provocará a queda do clipe, né?
Então, o que nós temos é o seguinte. Nós temos que aqui, ó, ele tem força-peso. Vou colocar com uma cor diferente. Então, ele tem força-peso aqui, ó. Só que aqui, ó, nós temos a força de tração. Essa força de tração é o que está segurando o clipe, né? Que está fazendo com que ele transmita o peso dele através da corda e se autossustente. Quando a corda ela é cortada, essa força de tração ela deixa de existir. E a força-peso ela vai puxar, né, o clipe para o centro da Terra, como foi falado no slide passado. A- o que acontece é que o clipe não caía porque a linha exercia sobre ele uma força de tração, né, que equilibrava a força-peso, como eu acabei de falar. Então, analisando a situação usando a segunda lei de Newton, né, como o clipe está em repouso, então sua aceleração é nula, né? Então, como o clipe está em repouso, a aceleração dele é 0 metros por segundo ao quadrado. Então, concluímos que a força de tração que a linha... Então, me atrapalhei aqui. A força resultante, né, sobre o clipe, nós temos que se a aceleração é nula, então a força resultante vai ser massa vezes aceleração. Se a aceleração é nula, então nós temos que essa força resultante também é nula, igual a zero. Então, concluindo aqui, a força de tração que a linha exerce sobre o clipe tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentido oposto à força-peso. Então, a gente pode dizer, né, que ela tem, ó, mesma intensidade, diminuir aqui um pouco, mesma intensidade, né, mesma direção, vou colocar aqui de baixo, mesma direção, né, mas sentido oposto à força-peso, né? Como pode ser visto aqui, ó, na primeira situação aqui, ó, na situação A.